Achura, glória a Deus, acorda a geração. O apóstolo Paulo profetizou que irão pregar um Jesus diferente e as pessoas vão acolher de bom agrado. É hoje em dia que nós vemos essa atualidade. Um Jesus de ouro, um Jesus de prata, um Jesus de bens materiais. O Senhor fala assim, as raposas têm suas tocas e os passarinhos têm seu ninho. O Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Em Mateus 6:19 ele fala para nós não juntar tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão vem e rouba. Juntar tesouro na glória. Mas os caras pregam um Jesus com ouro, um Jesus prospero, um Jesus de prosperidade, da teologia de Jesus, da teologia da prosperidade, meu irmão. O apóstolo Paulo já fala isso para nós. Em Atos Apóstolos 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando ou pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diversos do que haveis abrasado de boamente aceitais, outro evangelho diferente, várias doutrinas diferentes. Em João 7:14 ao 17, Jesus fala: aquele que quer me seguir tem que extinguir a minha doutrina. A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Em Atos dos Apóstolos 2:42, ele persevera na doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:11: foi em mim revelado, foi me dado a revelação do alto para mim pregar a palavra, não veio de homens de carne e sangue, mas mediante uma revelação do Espírito do próprio Senhor. Aqui o apóstolo Paulo já está nos mostrando, já está nos alertando que vai vir pessoas pregar um Jesus diferente, um Jesus financeiro, um Jesus próspero, um Jesus de ouro e da prata. E as pessoas vão dar de bom agrado esse espírito zombeteiro. Em Gálatas do 6 até o 10, ele vai falar o mesmo ocorrido. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós, que querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou anjo debaixo do céu, vos anuncia um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Quer dizer o quê? Sobre ti, Pedro, Mateus 16, do 16 até o 18, edificarei a minha igreja. Não foi a carne e o sangue que te revelou, Pedro, mas meu Pai que está no céu. O que ligar no céu será ligado na terra, o que ligar na terra será ligado no céu. O apóstolo Paulo fala, combate, que irão pessoas pregar um Jesus diferente, irão perturbar a doutrina que foi ensinada, que foi pregada, que foi proclamada. Irão pregar outra doutrina. Que doutrina é essa? Uma doutrina da prosperidade, um Jesus de riqueza, um Jesus de bens materiais. O Jesus fala assim, não tenho o Pedro fala assim, não tem ouro nem prata, que eu tenho te dou, recebe e levante em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vem nos dar, Ele quer nos dar não ouro nem prata, mas Ele quer nos dar a salvação. Ele não quer dar o seu Espírito Santo. Irão pessoas perturbar o Evangelho, irão pessoas perturbar o Evangelho de Cristo, se nós pregar o evangelho, que somos apóstolos, e anjos pregar um evangelho diferente a esse que nós pregamos, a esse que nós proclamamos, que seja um anatema. O último 10 aqui, ele vem nos ensinar. É porventura a favor dos homens que eu prego, ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Senhor. Quer dizer o quê? Doutrina fundada por homens é para agradar aos homens. Se você funda uma doutrina, se você sai toda da teologia, sai toda da doutrina dos apóstolos, da doutrina do mestre, do ensinamento que ensinaram, você está pregando outro evangelho. E as pessoas vão dar de bom agrado, porque as pessoas não querem saber da linguagem da cruz. Não quer saber de caminhar, não quer saber, só quer saber de prosperidade, só quer saber dos caminhos fáceis. O Senhor fala assim em Mateus 13:14. Caminho fácil é as portas largas e por muitos ali passa. Caminho estreito é o caminho da salvação, que é o caminho do evangelho certo, que é o caminho da doutrina, do ensinamento do Senhor Jesus Cristo.
Os 4 evangelistas já não mostram qual é a doutrina do mestre. Em João 7, 14 até o 17, mostra a doutrina. Mas as pessoas dão agrado por doutrina fundada por Martinho Lutero, que não se rebelou. Sim, os papas daquela época estavam errados, mas tem uma doutrina, tem a Bíblia para nós não sair do contexto, para nós não desviar. O Senhor deixou uma doutrina, o Senhor deixou uma igreja. O Senhor deixou um magistério, Ele escolheu 12. Em Atos dos Apóstolos 1 você vai ver. E derramou o Espírito Santo sobre eles. Há cerca de 120 pessoas ali reunidas naquele cenáculo para ter uma sucessão, um apostolado, porque Judas se extraviou, deu ouvido ao mundo que é o Satanás. Hoje estão pregando Jesus de ouro, um Jesus de prata, um Jesus próspero. Se você estiver prosperando, você tem Jesus. Se você tiver carro, casa, mansão, se tiver dinheiro, se tiver emprego, etc., você tem Jesus. Mas se você está desempregado, se você está passando tribulação, você está errado, você não tem Jesus. Jesus veio nos mostrar para nós: nesse mundo terei muitas aflições, terei bom ânimo, porque eu venci o mundo. A linguagem da cruz é sofrimento, a linguagem da cruz é perseguição, a linguagem da cruz é isso, meu irmão. Se eu pregar prosperidade, se eu buscar prosperidade, a igreja irá lotar, pessoas irão vir, as pessoas irão vir, mas se pregar a linguagem da cruz, as pessoas não querem carregar a cruz. O Senhor fala em Mateus 10, se eu não me engano, 37, aquele que não pegar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim, aquele que perder a sua vida em favor do evangelho, esse irá ganhá-lo. Aquele que ama mais seu filho que a mim, sua mãe, seus bens, seu carro, seu emprego, etc., não é digno de mim. Pega a sua cruz e me siga. Porque se você pegar minha cruz e me seguir, você vai passar tribulação, você vai passar tempestade, você vai nadar no meio das lamas, você vai se afundar no poço, mas você não irá perecer, porque Ele irá te resgatar, porque você vai estar seguindo o evangelho a pé da letra, corretamente, a cruz do Calvário. Quem nos promete prosperidade, quem nos promete riqueza, só você ler Mateus 4, todinho você vai ver, em Lucas 4 todinho você vai ver. O diabo queria dar bens materiais, toda a glória passageira, se prostrasse diante do diabo, falando para o mestre. Imagina, olha só, meu irmão. O apóstolo Paulo fala assim em Coríntios 1, 18, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é força espiritual, para nós é uma força, para nós é caminhada a cruz. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Glória a Deus, aleluia. A cruz, a linguagem da cruz para nós é a caminhada. A linguagem da cruz para nós é a salvação. A linguagem da cruz para nós é a vida eterna. A linguagem da cruz é o nosso alimento, é o nosso sustento. A linguagem da cruz é a nossa riqueza. A linguagem da cruz é a nossa prosperidade. A linguagem da cruz é a nossa vitória, meu irmão. Caia por terra toda essa teologia do ser humano, de homens, para você desviar do único que nos interessa, a cruz. Jesus venceu o maligno na cruz. Jesus venceu o diabo com a palavra, com a vida de sofrimento. Não venha pregar esse evangelho adulterado não, meu irmão, porque a sua ruína é grande. Ai daquele que mexe no alfabeto hebraico, numa vírgula da Bíblia, será um declarado mental no reino de Deus. Aquele que observa, aquele que ensina corretamente, isso é grande na glória. Glória a Deus, aleluia. Seu servo missionário Roberto, que você receba essa profecia. Estamos aí fazendo um trabalho na rua, para a graça, para a glória do Senhor, que Ele cresça e nós diminui cada vez mais. Estamos aí anunciando a palavra, fazendo um trabalho social, com sopas, conversando com os irmãos de rua, pregando a palavra para eles. Esse mundo aí só está focado em quê? Em bens materiais, e esquecemos do nosso irmão. Em Mateus 25, 44 e 46, o Senhor vai nos ensinar como nós devemos caminhar, como nós devemos andar, e nos mostra como nós seremos salvos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aquele que desce de beber, aquele que vestige, aquele que estava preso no caso, aquele que estava etc, etc, foi a mim que fizeram. E a sua recompensa é grande. Glória a Deus. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. Não quero pregar em igrejas grandes, em púlpitos de ouro, não, meu irmão. Eu quero pregar no mundão. Eu quero pregar nas praças. Eu quero pregar nos desertos. Como o João Batista gritava
gritava, clamava ali, para as pessoas se converter, fazer penitência. Área, xira, lária, 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 xúria, labária, la cântara, lária. Aleluia, glória a Deus. Isso que é a nossa missão. Sou servo e missionário Roberto. Que João proclamou, que João anunciou. Eu batizo com o batismo das águas. Daqui a pouco ele irá batizar você com fogo no Espírito Santo. Para a honra e glória do Senhor. E você não vai ser mais a mesma criatura. Vai ser um novo homem, vai ser uma nova mulher. E alá, xira, lá, cantra, lária, lária. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meu irmão. Receba a profecia. Não minha, mas da palavra. Que Enoque andou com o Senhor e foi arrebatado. Elias andou com o Senhor, foi arrebatado. Para a glória, para a honra. Noé andou com o Senhor, foi poupado do dilúvio. Jura lá. Eliseu andou com Elias, recebeu a sua unção. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meu irmão.